Senhoras e senhores, conforme prometido e anunciado aí desde o início do evento, chegou a hora daquela palestra, a instrução que a gente vai sair daqui com o machado mais afiado. É sempre muito importante a gente receber algum tipo de comunicação, orientação, experiência, de certo modo, serve para a gente utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, ou até mesmo para nos dar um motivo, uma animação, para que a gente continue os nossos dias aí com força, foco e fé. Então eu tenho a honra de apresentar minha palestra para vocês essa tarde. Gratidão aí às meninas do Elas Transformam pela oportunidade. Eu já faço palestra já há 15 anos, eu sou instrutor de treinamentos e palestrante. Para quem não me conhece ou não lembra do meu nome é Jefferson Chiesi. Ali está o meu arroba, até gostaria de pedir para vocês me seguirem. Tirou foto, fez vídeo agora da palestra, coloca lá no Instagram, me marca, porque isso também me ajuda a divulgar o meu trabalho. Então, a gente está aqui com o trabalho de vocês e esse aqui é o meu trabalho. Então, chegou a hora de eu apresentar o meu trabalho para vocês. Que é isso que eu faço há 15 anos, é com isso que eu pago as minhas contas e é o que eu amo fazer. E eu procuro sempre me aprimorar. É aquilo que a gente faz quando ama, a gente faz e nem percebe, né? O Confúcio já falava isso. Faz aquilo que você gosta, você jamais vai precisar trabalhar nem um só dia na sua vida. E eu, graças a Deus, há 15 anos, tenho esse privilégio. Eu, além de escritor, compositor e palestrante, eu também sou técnico em segurança do trabalho. Então, eu ministro treinamentos e palestras nessa área desde esse tempo que eu me formei há 15 anos. Trabalho com instrução de treinamentos dentro das empresas. Nós não temos escola. Nosso escritório é aqui em Mogi das Cruzes, mas a gente atende empresas em nível Brasil. Então, a gente vai até as empresas conforme elas precisam. Sou bombeiro civil, também cadastrado no bombeiro militar para formar outro bombeiro civil. Então, eu dou treinamento de primeiros socorros, já trabalhei no hospital, era técnico de gasoterapia quando eu trabalhava no hospital, então eu trago essa experiência para o que eu faço. Mesmo assim, eu me aprimorei, fiz um curso de socorrista profissional. Pensei um dia trabalhar no SAMU, só que eu desisti. Se alguém aqui é do SAMU, me corrija se eu estiver falando besteira, mas o salário inicial do SAMU é muito baixo. Trabalhar na área da saúde é para quem realmente gosta, porque para pagar a conta, trabalhando na área da saúde, não é tão fácil assim. Sou formado em tecnologia e coaching de desenvolvimento humano. De uns tempos para cá, eu precisei aprender para aplicar na minha vida, porque eu fui praticamente obrigado a fazer uma mudança em mim. E hoje eu vejo que essa mudança está tendo condições de ajudar outras pessoas. Então é nisso que eu estou procurando trabalhar, investir e estou disponibilizado a ajudar as pessoas. E para isso eu estou melhorando. Estou fazendo pós-graduação em neuroliderança, porque eu quero entender o ser humano, primeiro eu, para depois eu ter condições de entender quem tem buscado minha ajuda, para que eu consiga efetivamente ajudar essa pessoa. E recentemente, por conta de algumas mudanças que eu tive que fazer, eu escrevi o meu livro, que está ali, inclusive, quem quiser adquirir, quem quiser folhear, quem quiser tirar alguma dúvida. Eu conto no livro algumas histórias da minha vida, mas eu também ensino um método que eu uso todos os dias para superar as dificuldades, para alcançar objetivos, ou seja, para conquistar resultados. E esse é o tema da minha palestra. Geralmente o escritor, ele faz uma palestra do livro. No meu caso foi o contrário. Eu fiz primeiro a palestra e depois eu transformei a palestra em livro. Só que na palestra eu compartilho um único caso da minha vida, e no livro eu compartilho mais. Mas o método que está no livro é o mesmo método que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa palestra. Tudo bem? E a música que estava tocando no início é composição minha. Eu não cantei, eu não canto. Quem cantou foi inteligência artificial, mas a letra eu que compus. Está no Spotify, está no Deezer, está no Instagram, está no Facebook, está em várias plataformas digitais aí, para quem quiser conhecer. É o mesmo nome do livro, Você Não É Todo Mundo, ok? Vamos lá. É fato que todos nós temos necessidades.
Alguém aqui concorda comigo que todo mundo, todos os dias, a vida inteira, tem algum tipo de necessidade? Sim ou não? Sim. Necessidades fisiológicas. Por isso que nos ambientes que a gente vai tem que ter banheiro, né? Imagina se ninguém precisasse do banheiro, ia ser uma maravilha. Mas a gente tem necessidades fisiológicas, entre outras, é claro. A gente precisa se alimentar, a gente tem que tomar água, a gente tem uma série de outras necessidades. Nós temos necessidades de ter segurança. Você quer ter um carro que não te deixe na mão? Você tem a sua casa segura quando você sai da sua casa? Você tem um banco que vai realmente cuidar do seu dinheiro de maneira adequada? Quando você dirige, você cumpre leis de trânsito, você cumpre limites de velocidade. Então, tudo que a gente vai fazer, nós também procuramos manter a nossa segurança. Amor e relacionamento. O ser humano, gente, ele é um ser interdependente. A gente precisa ter contato uns com os outros. A gente precisa ter parceiros ou parceiras. Então, nós temos essa necessidade involuntariamente. Necessidade de estima. Vocês gostam, mulheres principalmente, né? Os homens não ligam tanto, mas as mulheres gostam de ser reparadas quando fazem o cabelo, quando fazem a sobrancelha, quando emagrecem, né? Então nós temos necessidade de estima. O homem gosta quando alguém fala, nossa, você está ficando fortinho, né? Aí o homem gosta. Quando corta cabelo ou coisa assim, a gente não fica muito não, mas querendo ou não, a gente tem essa necessidade de estima e necessidade de realização social. Nós, quando trabalhamos numa empresa, queremos ser promovidos. Quando nós fazemos parte de uma comunidade, você quer receber um cargo maior nessa comunidade. Quando você é proprietário de uma empresa, como a maioria de nós aqui, nós queremos crescer com essa empresa. Então, nós temos também essas necessidades de realização social. Só que nós temos, em cima dessas necessidades básicas, essa pirâmide é chamada de pirâmide de necessidades básicas. Psicólogo chamado Maslow que criou essa pirâmide há muitos anos atrás. Só que nós temos diversas outras necessidades que vão surgindo no meio do caminho. Às vezes não é necessariamente uma necessidade, às vezes é um desejo. Pode ser um bem material, pode ser uma viagem, só que às vezes é uma necessidade de saúde, pode ser um problema de saúde, pode ser uma doença, pode ser algo que esteja realmente te atrapalhando. Você já parou para pensar, quando você tem uma necessidade, uma vontade, um desejo, um objetivo, uma meta, o porquê que você ainda não atingiu isso que você quer conquistar? Eu parei para pensar um tempo atrás e eu identifiquei que normalmente é por causa de 3 P's. Gravem isso daí, gente. 3 P's. O primeiro P é a prioridade. Eu conheço pessoas que não sabem colocar prioridade nas coisas que ela precisa. Tem gente que eu peço para ela olhar no celular e passa o telefone de fulano de tal. Essa pessoa pega o celular na mão, ela abre o WhatsApp e ela esquece da vida. Aí eu falo, cadê o telefone da pessoa que eu te pedi? Ah, esqueci. Então quer dizer, a prioridade ela já está deixando de lado desde ali. Quando ela está sozinha, sem ninguém para cobrar, como será que ela estabelece as prioridades na vida dela? Então, muitas vezes, a gente deixa de conquistar certos resultados porque a gente não sabe estabelecer prioridades. Então, é o primeiro P. Segundo P, pagar o preço. Às vezes, você até começa uma batalha. Você começa algo em prol daquilo que você tem como desejo, necessidade, objetivo, meta. Só que quando você está no meio do caminho, você percebe que aquilo vai custar caro para você, não é custar caro de valores. Custar caro é de você se aplicar naquilo, você ter dedicação para aquilo. Que nem tem muitas pessoas que querem ser empresários, como nós. Só que quando ela vê que ela tem que ser administradora de tempo, administradora financeira, relacionamento com o cliente, venda, pós-venda, tem gente que desiste, vou voltar pro CLT, tá louco. É muito pesado ser empresário. Todo mundo fala isso pra mim. Qualquer dia eu vou ser dono do meu próprio nariz. Eu falo, seja, desejo sucesso e tô aqui para te apoiar no que você precisar. Eu já tô nessa vida há alguns anos. E não é fácil, não é para qualquer um. Fazer isso que vocês estão fazendo aqui não é para qualquer um. E qualquer outro objetivo da sua vida tem um preço para pagar.
Crescer dói. Um dente, quando nasce, dói. Você se desenvolver, seja profissionalmente, fisicamente, dói. E quando a gente descobre o preço que vai pagar, sem antes tomar ciência disso, muitas vezes a gente desiste. Então, o segundo P que pode fazer a gente não conquistar certos resultados. E o terceiro P, gente, é o mais triste de todos. É a procrastinação. Procrastinação, para quem não sabe, é aquele famoso depois eu faço, depois eu vejo. Pega um café, coloca no copo agora e toma depois, você vê. Esse café vai estar frio, gelado, ruim, difícil de engolir. E isso acontece na nossa vida. Vou compartilhar com vocês uma história sobre procrastinação que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu carrego esse peso comigo para o resto da minha vida. 2013, minha avó materna estava com 78 anos. Dia 25 de setembro. Ela fazia aniversário dia 30 de setembro. Ela foi internada. Aí eu falei para minha mãe, eu vou visitar minha avó no hospital. Minha mãe falou, não precisa, porque o médico falou que provavelmente no dia 30 ela vai ter alta. Falei, legal, então eu vou visitar ela em casa, mais confortável para mim, para ela, então fica mais tranquilo. Dia 30 de setembro, às 8 horas da manhã, no telefone toca, era minha mãe me ligando. Aí minha mãe me deu a notícia, dizendo que minha avó faleceu. Então isso é uma culpa que eu carrego comigo o resto da vida, por conta da procrastinação. Desse dia em diante, nunca mais eu deixo para depois aquilo que eu tenho que fazer agora. Seja uma cirurgia, seja um remédio, uma injeção, uma quimioterapia, qualquer coisa. Mas não deixa, gente. Não deixa passar. Porque o peso de você não ter feito na hora é pesado demais. É um fardo. Eu não recomendo para ninguém. Normalmente, nessa palestra, eu compartilho com vocês o meu case de sucesso. Que eu, há 6 anos e meio atrás, pesava 168 quilos, tinha gordura no fígado grau 3, pressão arterial 19/10. Talvez vocês aqui não estão conseguindo ver a imagem, mas está aqui as minhas fotos de como eu era. E o que aconteceu na minha vida fez com que eu tomasse uma atitude. Só que para isso, eu precisei ter um chacoalhão, uma virada de chave. E muitas vezes, vocês que não conseguiram ainda conquistar o seu resultado, o seu objetivo, não tiveram esse chacoalhão a ponto de você tomar uma atitude. Tem uma parábola muito antiga que fala sobre um cachorro em cima de um pallet. Um homem estava dirigindo numa autoestrada a muitos quilômetros e ele precisava abastecer o seu carro. Depois de muito tempo, ele encontrou um posto de combustível. E ele parou, lógico, ele ia perder essa oportunidade. Chegando nesse posto, ele viu um senhor e um cachorro deitado no pallet. Enquanto o homem abastecia o carro dele, ele percebeu que aquele cachorro só gemia o tempo inteiro. E aí ele se incomodou e perguntou para o dono do posto, o senhor que estava abastecendo o carro dele: esse cachorro é seu? Ele falou: sim, esse cachorro fica comigo aqui no posto. Por que esse cachorro só fica gemendo? É porque ele está deitado em cima de um prego. Ele falou: mas meu Deus do céu, por que ele não sai de cima desse prego? Aí o dono do cachorro falou: porque o prego só é suficiente para ele gemer. Aí eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e pense: quais são os pregos que você tem na sua vida? Esses pregos estão fazendo você só gemer? Ou esse prego já te incomodou a ponto de você se mexer e sair de cima dele? Muitas vezes a gente não enxerga, a gente se acomoda com esse prego. A gente já se acostumou com a ferida que o prego causa. Só que você precisa ter essa virada de chave para você conseguir conquistar algum resultado. Foi em cima desse meu prego que eu conto essa história no livro. Eu não vou dar spoiler para vocês, o livro está ali para quem quiser adquirir ou pelo menos dar uma folheada. Foi o que me fez tomar uma decisão. Eu tinha que fazer uma mudança na minha vida, de alguma maneira, senão esse prego ia me destruir. Foi então, gente, que eu criei o método aprender. O que é o método aprender?
é um passo a passo para que você consiga conquistar resultados, atingir objetivos, seja uma viagem, a compra de um bem, uma promoção, a cura de um câncer, o que quer que você coloque nesse projeto funciona. As pessoas perguntam para mim, Jefferson, o seu método funciona? Eu falo, depende de você, não depende do método. Eu, antes, falava que a roupa não servia. Hoje eu entendo que era eu que não servia na roupa. Tem gente, quando eu vou dar treinamento nas empresas, que elas falam que a empresa é ruim. Eu falo, gente, essa empresa tem tantos funcionários, como é que ela pode ser tão ruim assim? Será que é você que não se adequou à cultura dessa empresa? Então, às vezes, a gente transfere a responsabilidade. É muito mais fácil do que eu assumir e chamar para mim a mudança. Nós somos a mudança, seja no mundo, a mudança que você quer ver nele. Só que a gente acha melhor culpar o mundo. Culpa o presidente, culpa a política, culpa o calor, culpa o dólar que está alto, culpa tudo, menos você mesmo. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, baseado nesse evento, em homenagem ao Elas Transformam, em homenagem ao GAPC, eu mudei um pouquinho a configuração da minha palestra. Ao invés de eu falar do meu case de sucesso, gente, eu vou homenagear aqui 3 guerreiras. Olha só. Eita. Prepara o lenço. A Simone Rego, a Letícia Pereira e a Rosana Nascimento. São 3 mulheres fortes que também enfrentaram e enfrentam um prego. Só que elas se mexeram. E elas estão aí no processo. Então o que eu fiz? Eu associei esse processo que elas estão enfrentando ao meu método. Qual é a diferença, Jefferson? A diferença é que quando você enfrenta algo sem ter um caminho, você conta com a sorte. Agora, quando você sabe o caminho, tem o GPS. Você não olha no GPS do seu carro quando você vai num lugar? Você já sabe daqui a quantos metros você vai entrar à direita ou à esquerda. Você já sabe que no seu caminho vai ter uma curva. Então, esse método é esse GPS para muita gente. E eu gostaria que vocês 3 usassem esse método como um GPS. Vocês já estão no caminho. Só que precisa ter força, foco e fé para terminar esse caminho. E esse método, gente, ele não para quando ele acaba. Esse método, ele é cíclico. Saibam vocês que vocês vão ter que cumprir esse método o resto da vida. Assim como eu cumpro. Para manter. A questão não é conquistar resultados. A questão é manter o resultado que você conquistou. Vocês compraram uma casa? Tem que fazer manutenção nessa casa. Vocês têm um carro? Tem que fazer manutenção no teu carro. Você montou a tua empresa? Se você não manter a tua empresa, ela fecha. Tua família passa fome. Seus funcionários ficam desempregados. Então é importante que vocês usem esse método como um GPS. Quem quiser anotar, enquanto eu faço a palestra, fica à vontade. Mas quem quiser, o método está à disposição de vocês no livro. O primeiro passo do meu método é aceitar. Eu acredito que a Simone, a Letícia e a Rosana, quando tiveram a notícia que elas tinham um prego na vida delas, foi difícil de aceitar. Assim como eu tive um prego na minha vida, várias vezes, e nem sempre a gente aceita de cara. Às vezes esse prego parece que vem na nossa cabeça, assim, ó, pum, e você cai sentado no chão, desnorteado. Mas você precisa ter firmeza, respirar, colocar as coisas no lugar para poder continuar. O aceitar é o primeiro e mais difícil passo do cumprimento desse método. Segundo passo é pedir ajuda. Nunca, gente, a gente vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda, acha que é humilhação, acha que é sinal de fraqueza. Pelo contrário, quem pede ajuda reconhece que depende de alguém e mostra hombridade para fazer isso. A pessoa precisa mostrar muito mais potência e força do que uma pessoa que se cala, que aguenta tudo sozinha. Então pedir ajuda, só que pedir ajuda
Não é colocar em status do WhatsApp, em stories do Instagram. Pedir ajuda é falar com quem realmente vai te ajudar. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Muita gente só quer saber da sua vida para curiar. E às vezes até para se vangloriar. Olha lá, falei que não ia dar certo. Falei que aquilo que ele ia fazer não era o certo, ia dar errado. Então muitas vezes as pessoas que você anda se confessando, compartilhando suas dificuldades ou conquistas, elas não querem o teu bem. Então pedir ajuda para médicos, especialistas, para parentes realmente próximos e fiéis, para amigos. Então você tem que selecionar para quem você pede essa ajuda, mas é necessário pedir ajuda. A letra R do método é reconhecer. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Só que muitas vezes a gente não para reconhecer isso. Então quando eu quero conquistar algo, quando eu tenho uma meta, um objetivo, ou quando eu vou enfrentar um problema, que nem no nosso caso, eu também me coloco no meio dessa história, a gente tem coisas boas que a gente pode fazer em prol da nossa melhoria, da nossa conquista. Só que muitas vezes a gente potencializa aquilo que é ruim e a gente se acha tão pequeno perto do problema que esse problema ganha da gente. A gente alimenta o problema e ele cresce. Quando você toma consciência da tua força, e todos nós temos uma força que a gente desconhece, a gente cresce em cima de qualquer problema, qualquer dificuldade. Então é importante que você faça esse balanço da sua própria força, da sua própria vida. Você na sua empresa não faz um balanço para saber em quanto tempo, quanto você lucrou, quanto você teve de prejuízo? Você tem que fazer isso na sua vida. Quantas coisas você superou de 5 anos para cá? Quantas contas você pagou? Quantas dificuldades você enfrentou? Quantas pessoas você ajudou? Para pensar. Você vai ver o quanto você tem de valor. Não é preço, é valor. A gente precisa entender isso daí. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Quer fazer um teste? Abre um arquivo de foto qualquer. Pega uma foto sua de 5 anos atrás. Eu tenho certeza que a maioria aqui vai olhar a foto e vai falar: nossa, como eu era feio. Pega uma foto, tira hoje e olha daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai falar a mesma coisa da tua foto de hoje. Então quer dizer que a cada 5 anos você teve uma evolução. Isso acontece em todos os aspectos, não é só na aparência. Quanta cura você não teve de 5 anos para cá? Quanta coisa você não superou, você não conquistou? Para pensar que você vai se valorizar e vai entender o seu potencial. Então, reconhecer é fazer isso. Próximo passo, estabelecer. A partir do momento que eu tenho ciência da força que eu tenho, eu preciso mudar. Vocês já ouviram aquele ditado que quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar importa? Então, se você não mudar, não vai adiantar nada. As pessoas falam: o método funciona? O método não depende dele, depende de você. Você está com o livro na mão, você está assistindo a minha palestra. Então é você que tem que agir, não sou eu. É igual ir ao banheiro. Você está com vontade de ir no banheiro? Não adianta eu ir por você. É você que tem que ir. Então você tem que estabelecer novas rotinas. Se você tem que tomar um medicamento, todos os dias, toda semana, tome esse medicamento, é a sua nova rotina. Se você tem que deixar de se alimentar da maneira que você se alimentava antes, faça essa dieta, nova rotina. Então você, a partir do momento que sabe o que tinha de ruim, elimina. O que você viu que tinha de bom, melhora, potencializa. Mas coloque em prática, senão não vai resolver. Próximo passo do método é não ligar. Esse é um difícil pra caramba também, gente. Eu falo que é para você aplicar o método OLX. Desapega. Sabe o que acontece quando você muda? As pessoas vão começar a tirar um sarro. Você está fazendo quimioterapia, começa a cair teu cabelo, você olha no ambiente onde você está, as pessoas cochichando. Isso incomoda, né? Dói. Não liga, porque é você que sabe o processo que você está seguindo. É você que sabe o potencial que você tem, porque você já está naquele método. Não liga.
Essa pessoa que está passando, que está tirando um sarro da sua cara, tenha pena dela, porque ela tem outros problemas que ela não reconhece. Você já fez todo o processo para você estar ali, naquela condição. E ali você está no processo de melhoria. Cada dia da sua vida é um dia a menos para a doença. Não é um dia a menos de vida. A gente tem que pensar no copo sempre meio cheio. E a gente projetando isso dentro do nosso coração, o redor, o que tiver ao nosso redor, vai facilitar para que isso se concretize. Então, não liga para críticas, não liga para comportamentos. Se as pessoas ficarem longe de você, tiverem medo de tocar em você, porque acham que o que você tem é contagioso, não liga, gente. Elas não têm culpa do que elas estão fazendo. Elas são ignorantes. Ore por elas. Deixa elas no cantinho delas e segue o teu caminho. Não se nivele ao que elas estão passando, porque senão elas atrapalham o seu processo. Você fica ruim e elas vão continuar do mesmo jeito que elas estão. Então, ignore, não ligue e continue firme no processo, a caminho ou na direção da tua cura. Próximo passo, é isso que eu acabei de falar, continuar no processo. Esse é o grande segredo para quem quer conquistar algum tipo de resultado. Eu quero curar de uma doença, eu quero ter um bem, eu quero conseguir uma promoção. Qualquer coisa que eu quiser conquistar na minha vida, qualquer prêmio que eu quiser tirar da minha vida, o segredo é a disciplina. Eu costumo fazer uma analogia nessa hora, o seguinte, eu acredito que todo mundo aqui já foi num banco pagar uma conta. Agora está difícil disso acontecer por conta que é tudo digital, né? Mas eu sou antigo ainda, eu trabalhei de office boy, inclusive, quando eu era adolescente, e eu pegava muita fila em banco. O que fazia com que eu saísse daquela fila antes de ser atendido? Eu olhava para a conta que estava na minha mão, ela vai vencer daqui 3 dias, então eu volto amanhã. Agora não, a conta está vencendo hoje. Se eu sair dessa fila, eu vou pagar um juros extraordinário. Então, eu vou continuar. Vai chegar a sua vez. A única coisa que vai fazer com que você não seja atendido naquela fila do banco é você sair daquela fila. Então, continua na fila do banco que você está, na direção do seu objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo. Pode ser uma doença, pode ser um cargo, pode ser um bem, pode ser uma viagem, um relacionamento. Independente dele, aplicando o método, você tem grandes chances de conseguir. A partir do momento que eu mantive a minha disciplina, é inevitável, eu vou alcançar o meu objetivo. Aí eu preciso, para manter a minha disciplina, saber esperar. Sabe qual é o mal do século? Ansiedade. Não é Covid. Ansiedade. Os psicólogos falam que a ansiedade é o excesso de futuro. Quando a gente fica ansioso, quer dizer que a gente está aguardando muito algo que ainda vai acontecer. Essa ansiedade pode virar doença, com crises bravas, a ponto de você tomar remédios pesados e até não conseguir sair de casa. Só que quando você fica ansioso e não tem a sua ânsia atingida, você pode ficar frustrado e isso se transformar numa depressão. Então a frustração é excesso de passado. É algo que você queria muito que acontecesse e não aconteceu no momento em que você queria. E aí você fica frustrado e isso pode virar depressão. Então não fique ansioso ou ansiosa. Quando você entrar num projeto, seja uma cura de uma doença, seja um objetivo, um cargo, uma meta, o que quer que seja, saiba muito bem qual é o prazo que ele vai levar para se concretizar. Tem gente que guarda dinheiro na poupança, 3 dias depois está puxando extrato para saber o quanto rendeu. Tem gente que entra na academia, 1 semana depois já está na frente do espelho, ó, já tem um pãozinho aqui, ó. Ou então eu já emagreci 300 gramas. Gente, isso é ansiedade pura. Qual é o período ideal para eu me pesar, para eu me medir, para eu avaliar que eu realmente estou tendo alguma conquista? Faça essa pesquisa, seguindo o processo, é lógico. E você aguarde que o processo aconteça. Não adianta eu querer antecipar o processo.
Então, saber esperar, gente. A ansiedade, ela pode colocar todo o processo a perder. A partir do momento que você manteve a disciplina e você soube esperar, você vai conquistar o resultado que você almeja. Conquistei, e agora? Tem até um livro, né? Virei dono da minha empresa, e agora? Não sei se alguém já leu esse livro. Qual que é o seu objetivo, o seu resultado? É curar o câncer? É ter um filho? É comprar um bem? É ser promovido? É montar a sua empresa? Conquistei o resultado? Eu preciso reavaliar. O que é o reavaliar, gente? É voltar para o início do processo e aplicar ele quantas e quantas vezes forem necessárias. Por que eu escolhi aquelas 3 guerreiras para homenagear nesse processo? Porque as 3 estão no reavaliar. Elas passaram pelo processo uma vez, estão passando pelo processo 2 vezes. Eu tenho certeza absoluta que, pelo que eu sei das 3, elas vão enfrentar isso e tirar de letra todas as vezes que elas precisarem passar pelo processo de novo. Sabe por quê? Porque elas já conhecem a sua força, elas já sabem o seu potencial. E elas já sabem o caminho que elas têm que seguir. As trilhas que foram deixadas nos processos anteriores para que elas não caiam em armadilhas. Isso é o mais importante. Ter fé, ter foco, mas também ter força, principalmente aqui, ó. E não deixar a doença crescer. Você mostrar que você é maior, que qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, qualquer coisa que se oponha no seu caminho. Pessoal, nós não temos tempo até mudar nossas prioridades. Vocês já ouviram algum parente falando: ai, desculpa, eu não vou te visitar porque eu não tenho tempo. Aí quando morre alguém, todo mundo se reúne. Como é que apareceu o tempo, meu Deus do céu? Dá um churrasco pra você ver, se a sua casa não enche. Aquelas pessoas que viviam falando que não tinha tempo, aparecem do nada. Cadê o tempo ali? Apareceu? Que incrível, né? Nós não temos conhecimento até aprender e praticar. Isso que eu estou passando para vocês aqui é um pouquinho de conhecimento que eu aprendi ao longo da minha vida. Só vai funcionar para você se você praticar. Quer aprender mais? Eu estou disponível para te ajudar. Tenho livro, eu faço quantas palestras forem necessárias. Mas vai depender só de você. Não adianta você assistir minha palestra, ler meu livro 50 vezes. Se você não agir, método nenhum vai funcionar para você. Não temos apoio, não temos mesmo, tá? O apoio que a gente tem, dá para contar nos dedos de uma mão. Normalmente são os familiares mais próximos. Ou alguns amigos que acabam em algumas situações sendo mais que família. Mas a gente é que tem que decidir e acreditar em nós mesmos. Teu melhor amigo, tua melhor força, tá aí, ó, dentro de você. Olha para ela, põe ela para fora e faz ela mostrar para o mundo o que ela é capaz. Não temos confiança até os resultados começarem a surgir. Isso serve de combustível para a gente. Então, quem emagrece, está sentindo que está ficando a roupa mais frouxa, está ficando mais fácil subir uma escada, isso é combustível. Você está fazendo um tratamento médico, você vê que os seus números de saúde estão dando uma melhorada, isso é combustível. Então usa isso como força, para você alimentar cada vez mais o teu potencial. E o último, nós temos muitas desculpas. Isso é o duro. Até a gente descobrir que essas desculpas só nos atrapalham. Pessoal, essa é uma palestra que eu já desenvolvo ela há muitos anos. Depois dos processos que eu passei na minha vida, eu tive que aprender para fazer essa mudança. E para esse evento, eu mudei o conteúdo da minha palestra com muito carinho para homenagear essas 3 mulheres. E eu quero deixar aqui para elas um recado, além de tudo que eu já compartilhei com vocês, que conquistar resultados não é fácil. Não é fácil, mas eu digo para vocês que é possível. Então seja essa a sua força. E é um equilíbrio entre uma visão clara, só você sabe aonde você quer ir. Só você sabe quando vai ser a sua cura, qual vai ser a sua cura. Só você, mais ninguém. Esforços constantes. Só você sabe o quanto custa, o quanto dói ir para o médico, fazer o tratamento, receber o medicamento.
ninguém sabe disso no seu lugar. Mas você tem a visão, você tem a força. E saiba também que você tem que estar preparado para flexibilidade, para se adaptar a algum percalço, alguma nova circunstância que possa aparecer no teu caminho. Aprenda a descansar e não a desistir, porque não é fácil, mas é possível. Muito obrigado, gente.